Segunda Reis, capítulo 4, verso 38. Segunda Reis 4, 38. Pode colocar o tema na tela aí. Morte na panela é o tema de hoje. Diga assim para o seu vizinho: morte na panela. Segunda Reis 4, a partir do 38 até o verso 41. Essa é uma história do profeta Eliseu e os seus discípulos. O profeta Eliseu tinha uma escola de profetas, onde ele treinava, assim como ele foi discipulado por Elias, ele treinava outros para a jornada ministerial. E aqui nós vemos um texto bastante curioso da Bíblia. Eu queria debruçar com ele um esboço textual hoje para vocês. Diz assim a palavra do Senhor: depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado. Embora ninguém soubesse o que era, o ensopado foi servido aos homens. Mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo naquele caldeirão. Existem algumas situações na nossa vida semelhantes a essa história. Algumas coisas, pessoas, oportunidades, elas entram com um viés, com uma estrutura, com um estereótipo, uma aparência de solução, mas na prática elas são venenosas na nossa vida. Nem tudo que parece alimento, alimenta. Nem tudo que parece oportunidade vem de Deus. Nem tudo que parece inofensivo é seguro. Nem toda pressa produz resultado na nossa vida. Nem toda boa intenção evita tragédia. Bem, o grito do profeta, o grito do homem de Deus, a morte na panela, é um reflexo daquilo que nós vivemos muitas vezes. Nós estamos diante de uma situação, diante de um problema, mas a constatação que aquilo que deveria nos sustentar se torna uma armadilha mortal. Então essa frase é antiga, mas é atual. Não existe como a gente experimentar o prato da sociedade, da cultura, sem discernimento. Uma teologia sem verdade, espiritualidade sem Bíblia, relacionamento sem critério ou decisão sem oração. Agora, a pergunta que temos hoje é como que, de fato, a morte ela foi parar naquela panela. Como vimos aqui na leitura do texto, era um tempo de fome, era um tempo de escassez. E parece que quando há escassez, a gente se desespera mais fácil. A gente aceita propostas mais fáceis. Então o profeta manda o discípulo, o seminarista, e seminarista é o estagiário do mundo corporativo. Seminarista é mão, minha irmã diz assim, seminarista é mão de obra barata. Ele foi buscar comida e pegou aquilo que ele não sabia se podia comer, se era venenoso ou não, ele pegou e colocou ali simplesmente. E a partir desse contexto, a partir dessa história, a tragédia começa não pela maldade, mas pela ignorância e pela imprudência. Então, o erro que começou invisível se tornou evidente no contato. Quantas coisas hoje só revelam seu veneno quando já estão dentro da panela, meu irmão? Uma amizade. Eu conheço pessoas que colocaram outras dentro da sua casa
e sofreram as consequências disso. Uma ideia, porque começou numa ideia. O diabo, a serpente, o enganador, ele começou com uma ideia na mente de Eva: certamente você não vai morrer. Um hábito, uma influência, uma doutrina, um conteúdo, uma proposta, uma decisão ministerial. Por isso, eu quero pensar com você sobre algumas verdades que encontramos nesse texto e que podemos aplicar para a nossa vida, para entendermos como as nossas escolhas interferem ou não no propósito de Deus para nós. Então, número 1, vamos lá, primeiro grande ponto, primeiro grande exemplo: a fome, ela pode até nos empurrar para as escolhas imprudentes. Ela pode. Eliseu voltou para Gilgal e havia fome naquela terra. A fome levou Esaú a vender a sua primogenitura por um prato de lentilhas. A fome levou a Israel, antigo Jacó, no deserto, a reclamar da provisão de Deus e desejar voltar para o Egito, voltar para aquilo que ele fazia antes. A fome leva o filho pródigo a perceber que havia perdido tudo quando ele estava diante das bolotas que os porcos comiam, e ele fala assim: na casa do meu pai eu tinha uma provisão melhor. Então a escassez na vida do homem às vezes abre brechas que antes não abririam. Você está desempregado e você fala assim: eu estou escolhendo a melhor oportunidade de trabalho, eu vou trabalhar naquela empresa, vai ser assim, você sonha, eu quero uma folga desse jeito. Só que aí o mercado não se abre da maneira que você queria, você começa a abrir o leque de opções, talvez entregar um currículo para outra área, fazer outra coisa, porque você é pressionado pela vida. Então, meu amigo, a alma faminta, ela corre o risco de chamar de veneno aquilo que é simplesmente alimento, ou chamar de alimento aquilo que se tornou veneno na sua vida. Eu assisto um programa junto com a pastora Ana. Ele tem um nome ruim, mas o programa é bom. É da Discovery Channel. É um programa de sobrevivência. Largados e abandonados, amém? Mas não é nada disso não, gente. Não é nada disso não. Mas uma coisa que eu acho interessante é quando os participantes daquele... É um programa de sobrevivência, eles têm que passar 21 dias na selva, eles recebem o mínimo do mínimo, um facão, uma pederneira, um trem lá, e vão lá, e faz a cabana, caça o animal e tal. Mas a primeira coisa que eles precisam fazer quando eles estão na selva é achar água, fazer fogo para ferver aquela água e se abrigar. É o básico do básico, e depois a vida continua, ok? E é interessante que todo programa que eu vejo, que o povo não consegue acender o fogo, eles tomam uma decisão: vamos tomar água sem ferver, sem filtrar. E o que acontece? Passa mal, dá diarreia, dá problema. Ou então, que é um dos pontos, complicados da selva, acha um cogumelo. Comeremos ou não comeremos esse cogumelo? Comeremos ou não comeremos aquele grilo? Então, a fome, a escassez, muitas vezes nos leva a ter um entendimento diferenciado do que a gente precisa fazer, gente. Mas escute, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para entender o contexto que está na nossa volta, para que a gente não seja levado pela fome, pela falta de visão, pela circunstância, pelo tempo ruim. Não, eu tenho que tomar uma decisão apressada. Por isso, antes de qualquer coisa, eu preciso me debruçar diante do Senhor, orar a Deus, buscar o discernimento de Deus, para na hora certa ouvir a voz do Pai e cumprir o propósito que Ele tem para mim. Eu não posso ser levado simplesmente pelo meu sentimento, pela minha dor, pelo momento, porque o momento muda, irmão. Hoje, nós estamos aqui cultuando ar-condicionado, aleluia. Parou de funcionar ontem, mas voltou hoje, glória a Deus. A TV foi para o concerto, mas não deram orçamento ainda, Natália, glória a Deus, mas vai chegar. Mas eu entreguei sexta-feira, mas vai chegar. E a gente está aqui tudo funcionando. Sabe qual era uma das igrejas da Europa que mais despontavam? A igreja da Ucrânia.
Imagina. Aí, do nada, já tem quase 4 anos a guerra da Ucrânia, não é? 4 anos, estoura uma guerra, estoura uma situação e o país se acaba. Aquilo que eles tinham antes não tem mais, aquilo que eles imaginavam, a guerra pode até acabar, mas os traumas, as marcas ficarão. Agora a pergunta que eu faço para você é: será que eu e você, nós estamos dispostos a adorar a Deus independente da circunstância? Independente do laudo do médico? Independente de quanto a gente tem na conta bancária? Independente se a gente tem vontade ou não? Porque passa disso, irmão. Tem dia que eu não estou animado, que eu não estou com tanta vontade, mas eu tenho que me levantar e continuar adorando o Rei dos Reis, porque Ele está trabalhando na minha vida, na minha história, e o meu quadro vai mudar porque eu creio nisso. A circunstância não te define, é o Senhor que te define. Número 2, a imprudência, muitas vezes, então, nasce da boa intenção, mas sem discernimento. Então, saiu ao campo e apanhou ervas. Esse homem, ele não era rebelde, ele queria ajudar, ele queria contribuir, somar, fazer a parte dele. Então, ele sai de onde está para cumprir uma missão, mas ele a cumpre da maneira errada. Ele faz da maneira errada aquilo que ele precisava fazer. Eu costumo dizer que o dom espiritual mais importante para o crente, não é línguas estranhas, não é profecia, não é revelação, é discernimento espiritual. Para você parar diante de uma pessoa, diante de um problema e entender de imediato se aquilo ali é um laço, se aquilo ali é uma bênção, qual é a direção de Deus, porque vai te poupar sofrimento, vai te trazer entendimento do alto. A gente precisa ser especialista em pessoas. Um dia a Layara me deu esse livro, e é interessante, porque por mais que a gente faça toda a análise, existem pessoas que trazem uma vida, ou uma experiência, ou um layout joia. Você olha assim, aquela pessoa é 10, ela trata bem a família, ela fala bem, ela apoia a igreja, ela é top. Mas quando você começa a conviver, você vai pegando uma mentira aqui, você vai pegando um deslize ali, você vai pegando uma história, opa, algo está errado, e você diz assim: Senhor, se eu tivesse tido discernimento lá atrás, eu não teria entrado naquele negócio, eu não teria feito aquela aliança, eu não teria aberto a porta da minha casa para aquela pessoa. Então eu preciso ter um discernimento. Um erro, um pequeno erro, quando não discernido, ele não permanece pequeno por muito tempo, ele vai crescendo, ele vai aumentando. Então, nem todo mundo que causa dano quis causar. Às vezes, a ajuda, a capa de ajuda que aquela pessoa traz, ela não sabia que estava fazendo a coisa errada. Mas entenda, há pessoas bem intencionadas aconselhando sem preparo. Há gente bem intencionada ensinando sem fundamento. Há gente bem intencionada, liderando sem maturidade. Há pessoas bem intencionadas, misturando a Bíblia com opinião, revelação com emoção e convicção com impulso. Então o problema não é só maldade, o problema também é ingenuidade espiritual. Provérbios 14:12 vai dizer: ao caminho que ao homem parece perfeito, mas o seu final é um final de morte. Provérbios 12:2: não é bom agir sem refletir, e quem se apressa com os pés erra o caminho. Eu preciso compreender que em tudo que eu vou fazer, gente, tudo, eu preciso de análise. Eu converso bastante com o Ivaldo, ele está prestes a comprar uma SW4 ou uma Hilux. Já estou profetizando, amado. Amém? Mas é interessante. Você vai comprar um carro, o que você faz? Vai lá na internet, a opinião do dono. O que o pessoal fala desse carro? É ou não é, gente?
eu vou comprar uma moto, eu vou mudar para aquele determinado lugar. Esse final de semana, eu conversava com um amigo, fiquei 1 hora no telefone com ele, lá do Rio de Janeiro, e ele falando assim, pastor, ora por mim, porque eu vou ter que alugar a minha casa, porque a 50 metros da minha casa se instalou uma boca de fumo. Diga aí. E a casa dele, assim, avaliada pelo menos aí nos 400 mil. Aí eu falei, cara, mas não tem como ligar para a polícia? Aí ele falou, mas a polícia que manda lá. E aí? Ele falou, ora por mim, porque eu estou preparando, eu vou alugar, mas nem sei o preço que eu vou alugar e vou ter que me mudar, porque não dá. Então, até mesmo onde você vai morar, onde o seu filho vai estudar, quais amigos você vai relacionar mais, então é parte de uma análise na nossa vida. A gente precisa analisar para que eu não me frustre, para que você não se frustre e para que você entenda aquilo que Deus tem para a sua vida. Quantos entendem? Pode dar um amém aí. Amém. Glória a Deus. Número 3, vamos lá. O que entra na panela contamina então toda a comunidade. O texto vai dizer, cortou em pedaços, pôs na panela do cozido, pois não conheciam. A crise então, ela começa pela falta de conhecimento. Então, a panela é coletiva, o alimento é comunitário, mas a imprudência individual se torna um risco para todos. Note isso. Quando você toma uma decisão no âmbito familiar, você não pode dizer mais, a decisão é só minha, vai impactar só a minha vida. Não, porque você está num micro-organismo, ou como a gente gosta de dizer, na célula máter da sociedade. Então, se um filho decide fazer uma coisa doida, a mãe vai sofrer, sim ou não? O pai vai sofrer, o irmão vai sofrer. Se acontece um divórcio na casa, a família é impactada. Por isso tudo tem que ser pensado, planejado, sonhado, de igual modo na nossa comunidade de fé, na nossa igreja. Nós somos uma pequena, grande família. Então quer dizer que a dor do outro vai ser a minha dor. Se o irmão está doente, eu tenho que orar por ele, eu tenho que estar ali junto, eu tenho que prestar solidariedade. Essa semana a gente teve um irmão que estava desaparecido. Ninguém conseguia contato. Aí eu falei assim, Senhor, será que ele partiu para a glória, Pai? Será que ele foi arrebatado? Eu não sei. Aí surgiu até um cartaz assim, procurado, cadê o irmão, né? Aí ontem, a gente estava aqui no culto de casais, que foi uma bênção, foi maravilhoso. E alguém falou assim no final, vamos ali, tem um parque ali, parque do inimigo. Eu falei, vamos sim, na lagoa. E eu cheguei lá e já tinha uma mensagem no meu celular. Olha quem está tomando sorvete ali. Aí eu cheguei no sorvete, o irmão arrebatado. Eu falei, amado. Aí com aquela cara de jovem, achou. Trabalhando muito. Aí partimos dali, aí George me desafiou, falou assim, vamos naquele brinquedo ali, pastor. Eu falei, rapaz, o medo que eu mais tenho não é do brinquedo em si, mas é da morte, que é real, né? O brinquedo só amarrado com arame. Eu falei, não vou nesse negócio não. Aí o povo me aperreou tanto, eu fui comprei o ingresso. Ana comprou, R$8. Eu falei, vou lá. Aí quando eu estava ali, eu e Samuel na cadeirinha, George e Nath sai do brinquedo e vai embora, cara. Que eles viram a morte perto, né? Aí me deixaram, a morte na panela, e eu estava lá. Mas é assim, irmão, é assim. Muitas vezes nós não entendemos, essa conversa para a igreja também, que uma liderança imprudente, ela contamina uma comunidade inteira. O ferido ele não pode liderar, porque ele vai ferir o outro. Nós somos reprodutores de comportamentos. Uma doutrina errada pode adoecer uma geração. Uma amizade errada pode desviar uma casa. Um pecado tolerado pode fermentar um ambiente. Uma influência sem filtro pode envenenar uma família. 1 Coríntios 5:6 diz:
Vocês não sabem que um pouco de fermento, só um pouco, leveda a massa? Ou Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, eu preciso vigiar, eu preciso orar, eu preciso estar atento, eu preciso compreender. Eu preciso entender o que eu tenho colocado na panela da minha mente, o que tem entrado no meu coração, o que eu tenho servido como um prato para a minha família, o que eu tenho despejado no ambiente que eu lidero. O que eu tenho feito? Número 4. A morte, ela costuma ser percebida tarde demais, quando já está sendo provada. Logo que provaram, gritaram. 2 Reis 4:40. O veneno entrou antes, foi cortado antes, foi misturado antes, foi cozido antes, mas só foi percebido quando foi provado. A nossa vida é assim. Às vezes a situação parece leve. A gente fala assim, né? A minha irmã Cris tinha uma frase que dizia assim: lá no inferno tem uma placa, lugar do nada a ver. A gente fala, mas não tem nada a ver não, pastor. Isso é só uma bobagemzinha, é só um negocinho ali, é só um trenzinho, nada a ver, nada a ver. Mas quando você vê a morte, o aroma, ele vai tomando conta da casa, ele vai tomando conta do nosso comportamento, ele vai enfraquecendo a nossa alma. Porque como uma ovelha se dispersa do rebanho? Não é de uma hora para outra, não é automático. Sim ou não, gente? Não é. Ela vem um dia, aí no outro dia está desanimado, aí no outro dia está chovendo, aí no outro dia, né? Todo dia tem um negócio. E a gente fica o tempo todo lutando contra a nossa mente, que quer poupar eletricidade, quer poupar energia. Não, fica em casa que é melhor. Mas a gente sabe que o Espírito que habita em nós, porque somos templo do Espírito Santo, morada de Deus, precisa ser cheio. Nós precisamos viver a palavra, nós precisamos estar em comunidade, em unidade, porque essa é a vontade do Pai. Então mesmo desanimado, mesmo cansado, levanta da tua cama, sai da tua casa, vem direto do trabalho para a igreja, que você for para casa, você vai dormir, tem um cafezinho aqui te esperando, amado. E Deus vai trabalhar na sua vida, é assim que acontece. Porque se a gente pensa muito, já era. Pensa muito para ir para a academia, Iago. Vê se tu vai. Você vai criar um monte de problema. Tem que fazer o quê, Clarissa? Ir, levantar e ir, ué. Não ir. Caminhar também. Se você não segue ainda, procura lá. Tiago 3 Poderes, né? Filho do Alexandre de Moraes. Você entra lá. Não, como é que é? 3 Poderes é o quê? Corpo. Amém, amém. Você entra lá. 4:30 da manhã, não tem medo da morte, não, está caminhando na praia, está fazendo as coisas, é isso aí. Sai primeiro que o sol, porque se não fizer, amado, não vai, não funciona. Eu faço parte, eu entrei há pouco tempo nisso aí, eu ainda mexo no Facebook, amém? Quem ainda mexe no Facebook ainda, dessa geração, amém? Meus amigos da antiga, está todo mundo lá. Esses dias, eu entrei no grupo dos Alcoólicos Anônimos, não sei porquê. E eu não bebo não, mas eu entrei. Apareceu um grupo lá, eu entrei. Cara, mas é muito massa. Aí o cara pode... Não, é sério. O cara pode assim, 38 anos sem uma gota de álcool. Aí eu vou botar um joinha lá. Bota só, tamo junto, continua firme, isso eu não falo não. Mas eu tô, se você procurar, você vai me achar lá. Mas irmão, é sério, é um dia de cada vez. É uma luta a cada momento. É se manter firme. É assim com pecado, com falsas doutrinas, com vícios, com decisões imprudentes. Cada um, porém, é tratado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido,
Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Tiago 1, 14 e 15. Para alguns, eu ouvi essa semana uma treta de internet, Iago Martins disse assim: não, porque se o pecado não for consumado, logo ele não é pecado. Aí o Mussolini já disse: não, porque como diz Tiago, se a gente está sentindo aquilo, e a gente não tratar o desejo da nossa alma como pecado, a gente vai ser facilmente levado a fazer. E eu tenho que concordar com isso. Nós precisamos combater tudo aquilo que talvez não pareça morte de cara, mas entra sorrateiramente na nossa vida, na nossa língua, no nosso paladar, naquilo que nós estamos fazendo, porque quando chegar lá na frente não haverá mais volta. Mas se eu decidir permanecer firme no Senhor, eu tenho a certeza que nós seremos curados, sarados, restaurados, transformados por Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Quinto lugar, o grito certo, no momento certo, pode evitar uma tragédia maior. O texto vai dizer que o homem de Deus disse: homem de Deus, a morte na panela. A morte na panela. Os discípulos fizeram algo certo. Eles reconheceram então o perigo e gritaram. Isso parece simples, gente, mas é a postura que eu e você nós precisamos ter diante do Senhor. Eu não sei o problema que você está vivendo hoje, a crise que você está vivendo hoje, mas talvez a única coisa que você precisa fazer é gritar, é abrir a sua boca, é clamar ao Rei dos Reis, aquele que pode solucionar o seu problema. Diz assim: Deus, socorro, Pai. A morte na panela, me ajuda, trabalha a minha vida. Interromperam o consumo, eles expuseram o problema, eles levaram a questão a um homem de Deus, a pessoas sérias. Então, esse princípio, ele é precioso na nossa vida. A cura, anote isso, a cura só acontece, só vem quando nós expomos, quando nós nomeamos o veneno, o problema. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os deixa alcança misericórdia. Provérbios 28, 13. Então o que eu preciso fazer hoje? Aplicação. Eu preciso discernir e nomear o que está envenenando a minha vida. Não maqueie, não romantize, não administre aquilo que Deus mandou você confrontar. É um problema. Eu vejo pais que não têm mais autoridade com os seus filhos. E sabe o que eles fazem? Para mim é mais fácil, eles empurram com a barriga. Eles vão deixando para depois, porque ele não quer confrontar, ele não quer o problema, ele não quer a situação. Mas às vezes, como diz Bill Hybels, a gente precisa ter conversas difíceis. Gente, não é fácil. Às vezes não é bom, mas é isso que gera maturidade na nossa vida. É olho no olho. Se você tem um problema na igreja, você precisa sentar com a pessoa e resolver. Isso é a Bíblia. Mas a gente vai deixando a raiz crescer, o problema crescer, e o casamento piora, e a situação piora. E quando a gente vê lá na frente, a gente está morto, porque a gente não gritou antes. Então a morte na mente, a morte nos hábitos, na alimentação espiritual, conteúdos, conversas, alianças. Mas eu preciso acordar e entender o que Deus de fato quer para a minha vida. E aí a gente chega no verso 41, o último. A sexta coisa é que Deus, ele então pode purificar o que a imprudência contaminou. Verso 41 do capítulo 4 diz: então Eliseu disse: tragam a farinha. Ele a pôs na panela e disse: sirvam a todos. E já não havia mal algum na panela. O texto, amado, ele não termina
com a contaminação do alimento, mas ele termina com a intervenção de Deus mudando aquele quadro. Amém? Só Deus pode fazer isso. Interessante. Por que a farinha? Podia ser o cuscuz, podia ser a macaxeira, podia ser outra coisa, mas a farinha, botou farinha ali e o trem ficou bom. É porque a farinha tem uma propriedade especial na culinária? Não. A farinha é algo místico, mágico? Não. O poder não está na farinha. A farinha é apenas um elemento visível para que aqueles homens pudessem compreender o poder de Deus. Mas o profeta podia ter falado assim: está resolvido aqui, comam. E estava resolvido. Mas eu entendo que Deus, ele não apenas denuncia o veneno, não. Ele remove o mal. Ele apenas não expõe a contaminação, mas ele purifica. Esse já é o exemplo, já é talvez uma predição daquilo que Cristo faria na nossa vida. Onde o pecado trouxe morte, Cristo então trouxe a vida. Onde a culpa trouxe condenação, Cristo ele traz o perdão. Onde a mente foi contaminada, Cristo ele renova. Onde o coração foi adoecido, Cristo ele traz a cura. Porque se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É renovação de mente. É saber que ele é o pão da vida. É saber que na panela tinha morte, mas Deus responde com um sinal ligado ao alimento. No fim das contas, a resposta definitiva de Deus para a morte não é só limpar a panela, mas é trazer para mim e você o pão vivo que desceu dos céus e que habita entre nós e que cuida da sua igreja e que está aqui para mudar a sua história. Eu já conversei com muitas pessoas. Ao longo desses anos de cristianismo, muitas pessoas bateram a minha porta, ou Deus me oportunizou conversar, evangelizar. E talvez um dos maiores desafios é lidar com pessoas que não acreditam que pode estar aqui. Que falam assim: pastor, quando eu largar o cigarro, que meu problema é cigarro, eu compro um maço de cigarro todo dia, 3, 4. Quando eu parar de fumar, eu venho para a igreja. Quando eu parar de beber, eu venho para a igreja. Quando eu parar de me prostituir, eu venho para a igreja. Quando eu parar. Ou então outros dizem assim: mas eu não me acho digno de sentar à mesa de Deus. Mas esse Deus que nos amou é um Deus que aprendeu e teve como objetivo máximo se relacionar com pecadores. Quem nós éramos? Paulo disse assim: eu sou o mais miserável. Se tem gente pecadora no mundo, eu sou o mais miserável de todos. Quem eu era? Quem eu sou? Mas esse Deus olhou com um olhar de graça para você, para você, para você, para você, para a minha vida. Ele se entregou na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Porque Ele te ama. Porque Ele me ama. E aí a gente termina, já é com o resultado de tudo isso. Porque a prudência, ela precisa deixar de ser um conselho para se tornar um hábito. Essa é a conclusão dessa palavra. Prudência não pode ser um momento de lucidez isolada, mas uma virtude cultivada. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Provérbios 9, 10. Tiago 1,5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá livremente. Então, a prudência nada mais é do que a sabedoria em ação. É pensar antes de agir. É consultar antes de decidir. É examinar antes de aceitar. É discernir antes de absorver. Assim como alguém aprende a dirigir
repetindo processos, o nosso amadurecimento passa também por aprender e repetir e amadurecer e treinar a nossa alma a reagir com sabedoria diante de tudo que a gente vê. Nós vivemos um mundo doido, gente. Sim ou não? O cara que você tem que colar é quem trabalha com a mente, quem é psicólogo, que vão ficar milionários aí, porque é muita gente doida para tratar. É ou não é? Tem gente que está conversando até com a IA. Bom dia. Clarissa, você foi a que riu mais alto, cara. Ato falho. A psicologia explica isso. Freud já dizia. Tem gente que pede conselho pro ChatGPT. ChatGPT, tô com uma dúvida aqui. Tem que resolver esse problema, o que eu faço? Incorpora um psicólogo e me ajuda. É ou não é? A gente vive um tempo difícil, onde até mesmo a nossa relação com Deus tem sido muitas vezes esquecida, deixada de lado, colocada longe. Mas hoje, Deus te trouxe aqui, não para você experimentar a morte que está numa panela, mas quem sabe para você gritar: homem de Deus, Senhor, age aqui na minha vida e transforma o meu quadro, transforma a morte em vida, transforma a derrota em vitória, transforma o retrocesso num avanço extraordinário, porque nós estamos no ano do extraordinário. O mundo pode dizer o contrário, mas a palavra final vem do Senhor sobre a nossa vida. Se você crê nisso, se coloca de pé, levanta voando aí do seu lugar e vamos adorar ao Rei.